Feche os seus olhos, uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado nesta manhã. Obrigado por Tua presença, obrigado pelos cânticos que aqui foram entoados ao Senhor, por toda esta alegria no nosso coração. Pai, chegou o momento de nós ouvirmos a Tua palavra, orienta-nos, instrua-nos, fala com cada um de nós, Pai. O Senhor que contempla os corações, o Senhor que sonda cada um de nós, papai, fala de maneira tal que possamos sair daqui alcançados, edificados e instruídos para a boa e perfeita obra do Senhor sobre nossas vidas. Pai querido, é esta oração que fazemos e fazemos ela com perdão dos nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém? Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, este texto é um texto conhecido, como eu disse a vocês, é um texto que vai narrar-nos um momento em que Moisés, debaixo de uma orientação de Deus, ele chama os príncipes de cada uma das tribos, portanto 12 tribos, para que pudessem ir espiar a terra, né? O Senhor prometeu ao seu povo que daria uma terra que manava leite e mel. E é interessante que não são qualquer pessoas que são chamadas para esta missão. Note que é uma missão específica, uma missão onde quem vai para esta missão é os príncipes de cada tribo, portanto, pessoas importantes, pessoas de responsabilidade, e eles tinham uma missão. E qual era a missão? Era subir, né, até pelo Negueb, até Hebrom, e ali eles iriam analisar todo o percurso da terra, como estava, quem era que morava lá, se era gente forte, se era gente fraca. Resumindo, este era o resumo daquilo que Deus trouxe por intermédio para poder chegar até onde Deus queria conduzir esse povo. E, mediante isso aqui, eu quero falar a vocês nesta manhã uma mensagem provocativa. Eu quero ser totalmente intencional no que vou dizer aqui, porque é uma mensagem onde a gente vai ver 12 pessoas indo espiar a terra, e o relatório de 10 pessoas após espiar essa terra é um relatório negativo. Eles conseguem contemplar a beleza do lugar, eles conseguem contemplar que a terra era uma terra boa mesmo, como o Senhor disse que era, uma terra que manava leite e mel, portanto, uma terra frutífera, mas o relatório de uma grande maioria é um relatório negativo. E por isso o Senhor colocou um texto no meu coração, uma mensagem específica para dizer a vocês: quando todos dizem não, eu permanecerei na sua palavra. Sabe, quando todos dizem não, a gente precisa permanecer no que a palavra do Senhor diz a nós. Certo? É sobre isso que eu quero falar ao coração de vocês nesta manhã, porque a nível de introdução eu quero trazer algo ao coração de vocês. Existe um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de... Não entendi. Diz que a voz do povo é a voz de... Mas mentiram para nós quando disseram isso, porque a voz do povo nunca foi a voz de Deus. Ela nunca será a voz de Deus. Você pode ver que foi o povo que disse crucificai-o, crucificai-o. Você vai ver muitos outros textos que o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos a fim que eles não vejam. Então, mentiram a você. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. E chegou o tempo de nós desconstruirmos essa crença para a gente poder avançar. Sabe? Aceitar de forma passiva as vozes que são contrárias àquilo que o Senhor diz para que a gente faça, é uma crença. E essa crença, ela nos limita, essa crença não permite com que a gente avance. Note que a história desse povo é uma história linda. Deus está trazendo este povo, depois de 450 anos presos no Egito, escravos, aprisionados, o Senhor levanta Moisés e
liberta este povo com mão forte do Egito e conduz este povo por 40 anos no deserto, por causa de desobediência, por causa de rebeldia, por causa de tantas outras coisas, mas chegou o momento em que eles estão próximos de entrar no lugar em que Deus disse que eles entrariam. E quando eles fazem isso, a gente vai ver que eles chegam perto, eles analisam, eles avaliam, eles fazem tudo conforme foi ordenado e eles chegam lá. E note que o texto é bem claro, no versículo de número 23, depois vieram até o vale de Escol, dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual foram necessários 2 homens com uma vara no meio para poder trazer o fruto daquela terra. Você vê o tamanho da bênção de Deus. E por isso que eu tenho que te encorajar nesta manhã. Não pare diante dos desafios da vida, meu irmão. Não pare diante dos obstáculos que a vida vai propor para você parar. Siga adiante, diante da mensagem que o Senhor trouxe ao seu coração. Vamos e possuamos a terra por herança que o Senhor deu a nós, teus filhos. A terra o Senhor já tinha dado ao povo. Eu gosto da estratégia em que é elaborada aqui. Você vai ver que Moisés chama os espias e elabora uma estratégia. Vocês vai ser um de cada tribo. Portanto, vocês vão chegar lá, vocês vão olhar a terra, vão ver quem nela habita, se é gente forte, se é gente fraca, se são poucos, se são muitos, quem que habita na terra, se a terra é boa, se a terra é má. Sabe? Tudo pensando conforme a orientação do Senhor através da sua palavra. E nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, meus irmãos. E por mais que as vozes sejam contrárias, por mais que muitos dizem não, nós precisamos permanecer na palavra do Senhor. É esse o cenário em que nós, trazendo para os nossos dias, nós vivemos. Às vezes você está muito próximo de receber uma bênção de Deus, mas você cede às vozes que são contrárias àquilo que Deus já colocou no seu coração para você fazer. Sabe, às vezes nós damos ouvidos porque são muitas pessoas falando ao contrário daquilo que você gostaria de executar, e você não está simplesmente porque você gostaria de executar, você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma orientação de Deus. E isso aqui é muito importante. A primeira lição que eu quero extrair para nós, que é preciso diagnosticar as vozes que querem nos paralisar. Pare e analise. Deus te enviou uma mensagem. Quem são estas vozes que vêm sobre você para que você pare e não siga adiante? Porque quantos de nós estaríamos muito mais à frente, estaríamos muito mais abençoados, estaríamos muito mais em desfrute de tudo quanto Deus reservou a nós, se nós não dessemos ouvidos às vozes que diziam para que nós não prosseguíssemos. Quantos de nós estaríamos muito avante, desfrutando de coisas extraordinárias no Senhor, vivendo coisas maravilhosas em Deus? Então, o primeiro ponto é esse: é preciso diagnosticar as vozes que querem nos paralisar. Versículo de número 27 nos diz assim, olha o que diz: relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Trouxeram lá as uvas, tinha figo, tinha romã, e a Bíblia diz aqui, eles vão continuar dizendo, verso 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Este é o relatório, estas são as vozes. Primeiro, são vozes que vão querer te diminuir. Sabe, são vozes que vão querer te diminuir, por isso que eles relatam a Moisés, a terra é boa, tudo é bom, porém as pessoas que habitam lá são poderosos. E qual é essa mensagem que este grande grupo, portanto 10 dos 12 está trazendo? Ei, eles são mais fortes do que nós. Você consegue ouvir isso? Essa é uma voz que ecoa constantemente na nossa mente e no nosso coração. Eles são mais poderosos do que nós.
Eles são mais fortes do que nós. E esta mensagem, esta voz, ela tem uma finalidade de te diminuir, fazer com que você se apequene diante daqueles. Mas foi Deus que disse: vamos lá, a terra é nossa, vamos possuir a terra. É tempo de nós pararmos de olharmos simplesmente para as nossas habilidades, para as nossas capacidades, para tudo aquilo que nós possuímos e olhar para aquele que nos chamou para fazer esta grande obra, meu irmão. Sabe? Até quando você vai ficar dando ouvido às vozes que tentam te diminuir? Que tentam dizer para você: ei, sua vida é isso aí, você veio de família tal, você veio de assim, sua vida era assim, era assada. Meu irmão, a gente tem que estar ouvindo aquilo que Deus disse: a terra é nossa. A terra é nossa. Eles vão querer, existem vozes que vão querer te diminuir, dizendo eles são poderosos. Vão dizer que a sua força é insuficiente. As cidades são grandes, elas são fortificadas. Eles vão dizer que existem gigantes lá. Eles vão querer te trazer medo. E muitos de nós não avançamos diante dos obstáculos, porque ouvimos estas vozes. As vozes que tentam nos diminuir. As vozes que tentam dizer que a nossa força é insuficiente. As vozes que tentam constantemente nos dizer: ei, são gigantes, literalmente, vocês não são capazes de vencê-los. E vamos ser sinceros aqui conosco? Quantos de nós damos ouvidos a estas vozes e nos limitamos e não avançamos? Quantas vezes Deus encheu o seu coração de projetos lindos e maravilhosos, mas você sentiu frio na barriga, 2, 3 pessoas que se apresentou diante de você dizendo: não, é muito grande esse projeto, é coisa muito difícil, sabe? E você deu ouvido a estas vozes. Quantos de nós, meus irmãos? Mas quando a gente diagnostica estas vozes que querem nos paralisar, o Senhor vai trazer respostas ao nosso coração. Hoje é uma manhã em que Deus vai trazer respostas ao seu coração. O Senhor vai equacionar isso dentro de você, de modo que estas vozes, elas podem até vir sobre você, mas elas não vão surgir efeito sobre a sua vida, porque você está debaixo de uma palavra de Deus. Vamos subir e vamos possuir a terra. O relatório pode ser negativo, as vozes podem nos dizer, muitos podem nos dizer não, mas nós vamos permanecer na palavra. Nós vamos permanecer na palavra. Diga para o teu irmão que está ao teu lado, com todo respeito e carinho, fala assim: irmão, permaneça na palavra, meu irmão. Muitas vezes você vai ouvir muitas pessoas dizendo: ei, não, isso aí não é para você. Não, isso aí não é para você. Eu lembro, ontem, essa mensagem ela veio no meu coração, enquanto eu estava estudando à noite, preparando, escrevendo, fazendo as anotações. O Senhor veio no meu coração. Quantas pessoas eu ouvi dizendo: vocês vão para a igreja, vocês vão fazer uma igreja, vocês vão para outro lugar, vocês vão para isso, para aquilo. Sabe, tentando o quê? Nos intimidar. Mas eu sabia quem havia falado para que a gente viesse. E hoje estamos aqui, a nossa casa está aqui, a nossa família está aqui. Em poucos tempo que nós estamos aqui, a gente tem visto o agir de Deus, o trabalhar do Senhor. O recurso era pouco, mas Deus falou: eu cuido da minha igreja. As nossas circunstâncias eram adversas, mas Deus diz: eu sou com a minha igreja e eu vou dar vitória à minha igreja. A gente tem visto quanto Deus tem trabalhado ao nosso favor e quantas vezes nós nos limitamos a dar ouvido às vozes que querem dizer para a gente não. Você sempre vai ouvir alguém dizendo para você não. Poucos vai ser aqueles que vão dizer: vai, meu irmão, Deus vai te dar a vitória. Porque na história do aprendizado, o erro não é erro, o erro sempre é aprendizado. Se você pegar o erro, ajustar o erro, virar para outro lado, não para o mesmo lugar onde você errou, este erro não é mais erro, ele entra para uma escala de aprendizado.
E você pode errar, nunca erre nas mesmas coisas, erre de forma diferente, sempre rumo àquilo que Deus encheu seu coração para fazer, mas faça em nome de Jesus. Não se limite às vozes que tentam te paralisar. Depois de diagnosticar as vozes, você precisa ter sensibilidade para isso, diagnosticar quem são essas vozes. Eu vou ficar dando ouvido para essas vozes ou vou ouvir a voz daquele que disse: eu tenho uma terra preparada para vocês. Eu tenho um lugar reservado para vocês. Você consegue entender isso? Isso é para a tua casa, meu irmão. Isso é para a tua família. Isso é para a tua vida pessoal. Isso é para a tua vida profissional. Isso é para a tua vida sentimental. Isso é para a tua vida. Você vai ficar dando ouvido às vozes ou vai ouvir aquilo que Deus disse? Lembro de Adão e Eva no jardim, tinha uma mensagem ao coração deles: come de todos os frutos, menos do fruto que está no centro do jardim, porque quando você comer do fruto que está no meio do jardim, certamente vocês morrerão. Mas houve então uma serpente que fala uma mensagem, e aí a gente vai ver Eva ouvindo a voz que ecoava no jardim, a voz de uma serpente tagarela, uma serpente que está falando: ei, mas Deus diz isso? Deus diz isso? Não, isso não vai acontecer. E quando as vozes, elas superam a voz daquele que disse para a gente ir, para a gente fazer, para a gente estar pronto para aquilo, quando a gente dá ouvido a estas vozes, meus irmãos, a gente sufoca o plano, o projeto de Deus para a nossa vida. Mas Deus tem coisas grandes para nós, meus irmãos. Sabe? E eu estou aqui nesta manhã para te desafiar. Supere os seus medos, supere aqui estas vozes que tentam querer te diminuir, supere estas vozes que tentam dizer que a tua força é insuficiente. Supere. Como? Crendo e confiando naquele que falou para a gente subir e possuir a terra. Aí é com você agora. Que voz que você vai ouvir? Quais são os passos seguidos em direção aos obstáculos e os desafios? Porque era desafio, meu irmão. Você acha que Deus vai te dar alguma coisa simplesmente assim, de mão beijada? E o inimigo vai falar: não, deixa eu dar, deixa ele dar, que está tudo tranquilo. Não. A Bíblia Sagrada nos diz, você vê o relatório: o povo, porém, que habita na terra é poderoso. A cidade é muito grande, é fortificada. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra. Está lá os heteus, os jebuseus, os amorreus estão lá na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar da ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra. Certamente prevaleceremos contra ela. Sabe? E a minha oração nesta manhã é essa: que o Senhor levante vozes como o de Josué e Caleb, meu irmão. Vozes como o de Josué e Caleb, que por mais que muitas vozes dizem não, nós não vamos conseguir, o povo lá é grande, a cidade até que é boa, a terra é boa, mas eles são fortes, são numerosos. Mas a gente precisa de homens como Josué e Caleb para se posicionar e dizer: vamos subir e certamente vamos possuir a terra. Segunda lição: haverá tempo que precisaremos lutar contra a maioria para cumprirmos com a palavra de Deus. Verso de número 30 diz isso: Caleb se levanta. Caleb é uma voz altissonante no meio de uma grande maioria que deu ouvido às vozes que eram contrárias àquilo que Deus tinha como plano e projeto para a vida deles. Então, haverá tempo que precisaremos lutar contra a maioria. Você está disposto a isso, meu irmão? É um ano de 2024, o início de um ano. Está disposto a lutar contra a maioria para cumprir com a palavra de Deus? Muitos vão querer te limitar, muitos vão querer dizer não para você, mas e aí? Você vai lutar contra todos e todas? Ou você vai se limitar no meio do obstáculo? Porque o obstáculo estava lá, a terra, eles olharam a terra, pegaram do fruto da terra. A terra é como Deus disse que a terra era. Mas sabe qual é o problema? É que a gente não quer o confronto. Meu irmão, a Bíblia diz que desde a morte de João Batista, o reino dos céus é tomado à força, e com força são aqueles que se apoderam dele. Sabe, o reino dos céus, a gente precisa lutar por isso.
sabe? É matar a nossa carne todo dia. Por isso que esse ano de 2024, Deus disse que seria um ano da renúncia, sabe? Então que a gente renuncie hoje, já comece renunciando ainda mais hoje as vozes que são contrárias à voz suprema do nosso Deus. E eu tenho uma mensagem de Deus para te dizer: levanta a tua mão que eu quero te abençoar. A Bíblia diz: vai passar os céus, vai passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Ei, porventura eu diria e não cumpriria? O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus diria e não cumpriria? As promessas de Deus estão de pé sobre a tua vida, diz o Senhor nesta manhã. Com as mãos levantadas, abre a sua boca e adore ao Senhor nesta manhã. Louvado seja o Senhor. Porque haverá tempo que precisaremos lutar contra a maioria para cumprir a palavra de Deus. Pergunta para o teu irmão: está disposto, irmão? Está preparado? É uma causa nobre. Lutar por uma causa nobre. Lutar por uma causa nobre. Sabe? Quando eu vejo aqui o Fernando na presença de Deus, eu vejo o quanto a gente pode lutar por uma causa nobre. Sabe? De vidas que precisam ser alcançadas. E eu disse isso ao Fernando: Fernando, Deus vai te usar poderosamente, porque o que Deus fez na sua vida, Deus quer alcançar muitas outras pessoas através daquilo que Ele fez na sua vida. O Evangelho é uma causa nobre, meu irmão. Sabe, enquanto nós não entendermos isso, que tudo é secundário, sabe? Quando nós entendermos que Deus é a primazia da nossa essência, da nossa vida, as outras coisas elas vão se encaixando, sabe? Elas vão tornando para o rumo correto. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar das nossas vidas, sendo primícia, sendo aquele que governa as nossas vidas, irmão, tudo começa a se encaixar, mas que a gente esteja pronto, se necessário for, lutar contra a maioria para cumprirmos a palavra de Deus. Josué e Caleb não quis nem saber do relatório negativo. Ele levantou com uma voz altissonante. E note que quiseram apedrejar Caleb. Verso 30 diz aqui, olha aqui, irmãos, para você ter dimensão da problemática que muitas vezes nós entramos. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo. Quem é essas vozes? É a maioria, eram os príncipes. Sem ser Josué e Caleb, 12 príncipes responsáveis por cada tribo não quiseram ir adiante. E a Bíblia Sagrada nos diz que eles, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são os homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Sabe, é um grande conflito. Os grandes conflitos vai ser assim, meu irmão, vai ser de guerra acirrada. Ou você vai pensando que você vai conquistar muitas coisas. Enquanto eu durmo, Deus dá os seus enquanto dorme. Fica nessa para você ver. Fica nessa. É luta, irmão, é peleja, é batalha. Mas saiba quem te chamou, saiba quem te alistou, saiba por que causa você está lutando, meu irmão. Sabe, mas não fique esperando as coisas acontecer, se posicione. Hoje é uma manhã em que o Senhor requer de nós um posicionamento para fazer o cumprimento da sua palavra. As vozes, a maioria vai ter, muitas vezes a gente vai ter que lutar contra a maioria para cumprir a palavra de Deus. Sinceramente, penso que vivemos períodos semelhantes a estes, irmãos. Pense em fazer algo, as pessoas falam: você está maluco, você está doido. E aí eu sinto que eu estou no caminho correto. Quando muitas vozes tentam nos parar, eu sinto que é por esse caminho que eu preciso ir. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma palavra.
Eu estou debaixo de uma palavra. Se falta convicção para você nesta manhã, Deus vai trazer esta convicção ao teu coração. Você está debaixo de uma palavra. E é só isso, é o suficiente. O quê? A palavra de Deus. Vamos e possuamos a terra. Você vê que as vozes contrárias são tão fortes e veementes que tentam apedrejar estes homens. Olha o que aconteceu aqui. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhe disse: tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo no deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Eles querem tirar até Moisés do circuito agora. Eles querem até tirar Moisés da liderança, colocar outro líder para que eles cumpram aquilo que o coração deles deseja. Quantos de nós, irmãos, muitas vezes estamos com atitudes como estas, nos acovardamos diante dos desafios, nos acovardamos, paramos. O desafio estava lá, a terra é boa, a terra é conforme Deus disse, a terra tem frutos bons. Quem é que habita nessa terra? É um povo que não tem compromisso com Deus, mas o Senhor diz: a terra é de vocês. Sabe, é tempo de nós nos levantarmos como igreja. É tempo de nós nos posicionarmos e lutarmos e superarmos os desafios que a vida nos propõe. Por quê? Porque quando superamos os desafios, nós estamos cada vez mais próximos do nosso plano e do propósito de Deus para as nossas vidas. Então haverá tempo que você vai precisar lutar contra a maioria. Fala para o teu irmão: se prepara para esse tempo, se necessário for, meu irmão. Mas não abra mão da palavra de Deus. Não abra mão da mensagem de Deus. Não abra mão. Terceiro e última lição: a palavra de Deus deve ser suficiente para a gente prosseguir, irmão. Mas são grandes, são gigantes, são fortes, é isso, é aquilo. Desculpas são coisas que nós estabelecemos para a gente não viver o mundo real. Porque quando acabar suas desculpas, grave isso, ficarão só o mundo real. Quando acabar as suas desculpas, ficará só o mundo real. E qual é o mundo real? É que Deus está com você, meu irmão. Que Deus te resgatou, te trouxe com mão forte do Egito. Foi como fez com esse povo. Deus resgatou esse povo com mão forte do Egito. Esse povo estava numa opressão tremenda. Eles começaram a clamar, a buscar ao Senhor. Deus se moveu em favor deste povo, tirou este povo com mão forte do Egito, endureceu o coração de Faraó, conduziu este povo por um caminho glorioso até chegar na terra de Canaã. Mas a palavra de Deus, ela deve ser suficiente para a gente continuar. Haverá momentos em que você olhará para os seus recursos e eles serão pequenos. Haverá momentos que você olhará para as suas forças e elas serão insuficientes. Haverá momentos em que o medo vai querer vir sobre você. E aí você se apega à palavra de Deus e diz: eu vou, porque Deus disse para que eu vá. A mensagem de Deus, a palavra de Deus deve ser suficiente para a gente prosseguir. Josué e Calebe é a voz do coração. É aqui que o Senhor fala com a gente, meu irmão. É no nosso coração que Deus fala com a gente. Só que muitas vezes a gente está dando ouvido para as pessoas que não têm acesso ao nosso coração, que não conseguem falar o nosso coração. E vamos ser sinceros, a voz de Deus, ela nos encoraja. É daquele frio na barriga. Você fala: vou, não vou. Mas Deus está falando: vai. É como se Deus estivesse assim te dando um empurrão. Vai, que eu sou com você. Você está nervoso por quê? E tem muitos aqui, nesta manhã, o Senhor fala ao meu coração que precisa de um empurrãozinho. Se necessário for, Ele vai te dar esse empurrãozinho para você chegar. Chega de chegar até a porta da bênção. E aí você volta para trás porque você olha para os desafios.
Eles estão dispostos a voltar para o Egito. Eles estão dispostos a viver na escravidão. Eles estão dispostos a viver aquela vida que eles viviam outrora, do que enfrentar, do que morrer lutando por uma palavra e por uma mensagem que Deus havia colocado no coração deles. Qual é a mensagem que o Senhor traz a nós? Que Josué e Calebe é a voz do coração. É a voz do que nos diz, siga em frente. Eu velo pela minha palavra cumprir. Josué e Calebe é a voz que encoraja. E que o Senhor levante Josués e Calebes nesta geração, para que a gente encoraje quem seja necessário para seguir adiante. Você precisa conhecer homens como Josué, mulheres com essa atitude de Josué e Calebe, para encorajar você a sair dessa sua zona de conforto e enfrentar os obstáculos e os desafios que a vida propõe. Ou até quando a gente vai pensar em olhar para trás, voltar, desistir, simplesmente porque estamos diante dos grandes obstáculos da vida? Atrás de todo problema tem uma recompensa. Atrás de todo problema tem uma recompensa. Existia uma recompensa da parte de Deus para este povo. Obrigado, Pedro. Existia uma recompensa de Deus para este povo. E eu vou profetizar isso na sua vida. Existe uma recompensa de Deus para você, meu irmão. Supere os obstáculos. Supere os desafios. Supere os obstáculos. Supere os desafios. Supere os obstáculos. Supere os desafios. Tem recompensa lá do outro lado, meu irmão. Tem recompensa do outro lado. Eu concluo essa palavra dizendo que assim como Josué e Calebe superaram os seus desafios, que nós possamos declarar nessa hora que maior é o que está conosco do que o que estão com ele. Maior é o que está conosco do que o que estão com eles. E sabe o que eu acho muito lindo disso aqui? Que a terra é fortificada, que tem gigante, que tem isso, que tem aquilo, só para mostrar para nós que se Deus estiver com a gente, meu irmão, nenhum obstáculo é capaz de não ser superado. Sabe, é só para mostrar para nós que por maiores que sejam os desafios da vida, se você está debaixo de uma palavra de Deus, a bênção de Deus vai chegar, a recompensa vai chegar, a vitória vai chegar, aquilo que Deus tem reservado para a tua vida vai acontecer, diz o Senhor. Quando todos dizem não, permanecerei na sua palavra. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã? Aplauda o Senhor. Glorifique o nome do nosso Deus. Fiquemos em pé, meus irmãos. Eu quero orar por sua vida. Põe a mão no seu coração.